Dia, queridos, graça e paz do Senhor. Uma nova semana começando. Segunda-feira, vamos começar esse dia juntos, pensando na palavra do Senhor um pouquinho, para que a gente possa ter um pouquinho de material espiritual dentro do nosso coração, a fim de que a gente possa ter uma semana abençoada, dirigida pela palavra de Deus. Essa semana eu quero falar um pouquinho sobre fé, esse assunto tão importante na nossa caminhada com Deus. E eu quero ler para você um texto do livro de Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler dois versículos desse capítulo, o versículo 1 e o versículo 6. Vamos lá. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O caminho que Deus estabeleceu para nós vivermos com Ele, para que a gente tenha uma relação com Ele, é o caminho da fé. Especialmente no Novo Testamento, nesse período que a gente está vivendo hoje, a nossa relação com Deus é uma relação absoluta de fé. Nós precisamos crer em Deus porque isso é agradável a Deus. Foi esse o caminho que Ele estabeleceu para que a gente tenha relação com Ele. Não existe um outro caminho. Você não pode ver Deus. Ele não estabeleceu que a gente o veja. Ele não estabeleceu que a gente tenha um relacionamento com Ele através de coisas palpáveis, através de coisas tangíveis. É necessário que a gente creia. A fé é o elemento que Deus estabeleceu para que todas as coisas do reino de Deus se estabeleçam conosco na terra. A própria salvação, se você for ver na Bíblia, é baseada absolutamente na fé, não nas nossas obras. Paulo diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que é que vem de Deus? A salvação e a fé. Tanto a salvação que recebemos de Deus, quanto a fé que necessitamos para que a gente se aproprie dela, da salvação, são dons de Deus, vem do Senhor. Portanto, fé é uma manifestação do Espírito Santo de Deus que acontece dentro do nosso espírito. Fé é uma operação do Espírito, é espiritual. Fé não é uma força mental, não é um pensamento positivo, não é uma coisa bonita. Fé não é um fraseado bonito, não. Fé é uma capacitação espiritual dada pelo Espírito de Deus ao nosso espírito, para que nós possamos crer na palavra escrita dele. Sem que haja a palavra de Deus, não podemos ter a fé que agrada a Deus. Então nós temos aí dois elementos importantes. Primeiro, a palavra que Deus deixou para nós, as Escrituras Sagradas, e a fé gerada pelo Espírito no nosso espírito. Essa fé que é gerada pelo Espírito de Deus no nosso espírito é um subproduto da palavra escrita de Deus. Então a palavra de Deus diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, o Espírito Santo não tem material para gerar a fé sobrenatural dentro do nosso espírito. Então essa semana eu quero que você pense isso. Se você não tem fé, é porque você também não tem a palavra. Quanto mais da palavra de Deus você tiver, mais base você está dando ao Espírito Santo para que ele opere uma fé sobrenatural dentro de você. Então essas duas coisas precisam trabalhar juntas. A palavra de Deus e a fé em Deus. Portanto, vamos pensar hoje o que é que nos falta para que a gente viva essa vida de fé. Falta a palavra de Deus. Falta o conhecimento daquilo que Deus diz. Todas as coisas que Deus opera na terra, elas estão baseadas numa aliança de Deus conosco, através da palavra de Deus, da palavra escrita. As Escrituras são algo importantíssimo na nossa caminhada com Deus. Não é uma coisa moderna, não é uma coisa de hoje. Desde a antiguidade, desde os patriarcas hebreus, que Deus estabeleceu que as Escrituras Sagradas deveriam ser o patamar, o alicerce pelo qual
nós andaríamos com Ele por meio da fé. Então as Escrituras são a base pela qual Deus opera a sua aliança. As suas promessas para conosco estão registradas em Escrituras. Tudo que Deus faz conosco está registrado em Escritura. É como um cartório. Deus tem uma palavra e Ele não viola a sua palavra. Ele não quebra o seu pacto. A palavra de Deus é perfeita, é provada, diz a palavra de Deus. É um escudo para todos os que confiam nele. Então a palavra de Deus é o material que o Espírito Santo usa para trazer a fé sobrenatural dentro de nós, para que nós tenhamos aceso em nós a chama da compreensão e da convicção daquilo que Deus é e faz. Note que nesse texto aqui, a definição de fé é exatamente isso. Fé é a firme convicção de fatos que você não vê. Vamos orar, porque essa semana a gente vai pensar um pouquinho sobre fé, e eu quero que essa fé cresça dentro do seu coração. Eu peço a Deus que Ele ative em você o dom da fé, que você tenha capacidade de crer no invisível, nas capacitações que Deus oferece a você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque nesse caminho que o Senhor estabeleceu para nós podemos crescer, nós podemos ter entendimento de como andar por meio dele. Baseado na tua palavra, nós podemos ter a fé de Cristo, a fé sobrenatural implantada no nosso espírito, para que nós possamos expandir essa dimensão do espírito para a nossa mente, para o nosso coração, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude da convicção do Senhor através da fé. Obrigado por este caminho. Obrigado porque nós podemos andar pela fé. E obrigado, Senhor, porque nós podemos exercitar a nossa fé na tua palavra e ver da parte do Senhor as manifestações do teu reino se cumprindo em nossa vida aqui neste planeta. É isso que nós cremos no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e a gente se vê amanhã para a glória de Deus. Amém e amém.